São 11 horas e 48 minutos. O deputado federal cassado, Deltan Dallagnol, foi intimado a prestar depoimento na Polícia Federal. O documento foi entregue a Dallagnol enquanto ele acompanhava uma sessão da Câmara Federal. Contudo, a surpresa do ex-procurador da Lava Jato se deu pelo fato de a intimação não conter o motivo da necessidade do depoimento, nem sequer faz referência ao processo em andamento. Dallagnol deve ser ouvido remotamente. O ex-procurador da Operação Lava Jato teve o mandato cassado por decisão unânime do TSE, que entendeu que ele se esforçou para burlar a lei da ficha limpa nas eleições de 2022. Tá aí, Mano Ferreira, Dallagnol intimado a depor na Polícia Federal, e esse depoimento deve acontecer na sexta-feira. Pois é, e aparentemente o motivo da convocação dele são as críticas que ele fez à decisão do TSE, o que, na minha leitura, é algo que está acolhido pela imunidade parlamentar. Então, me soa muito esquisita. Deixa eu receber quem nos acompanha agora no rádio. São 11 horas e 49 minutos, gente. O Deltan Dallagnol foi intimado a depor na Polícia Federal na próxima sexta-feira. Esse é o assunto que a gente está repercutindo agora aqui no Mone. Por favor, Mano. Eu vinha dizendo que me soa esquisita essa convocação, porque o parlamentar tem direito a fazer uma análise política das decisões judiciais, inclusive. Então, por que ele teria que prestar esclarecimentos à Polícia Federal? Agora, enfim, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Essa história está mal contada, a gente precisa que tudo aconteça com transparência para que a sociedade possa ter clareza do que está acontecendo de fato. Esse tipo de coisa assim nublada, que não tem explicação, soa muito estranho e acaba prejudicando a credibilidade das instituições para a sociedade. Se a gente quer reforçar a democracia, a gente tem que ter transparência. Antônia, você acha que dá para afirmar que o Deltan é um perseguido político? É um achado político, né? Porque já estão procurando ele, já Não, eu pergunto isso porque essa coisa do perseguido político foi muito utilizado pelo PT, inclusive, por alas do PT, dizendo que o Lula era um perseguido político. Até hoje. A pergunta que eu faço para vocês dá para afirmar a mesma coisa hoje ao Deltan? Mas é claro, esse é o questionamento que eu faço a vocês. Ao Deltan, a esse menino do Ceará Carmelo, que acabou de vir aqui de ser caçado, e de todos eles que estão querendo caçar, entendeu? Isso é vingança. E aí, vocês... Voltamos só um pouquinho nesse assunto. O Dória falando, eu não traria ditador. Gente, vocês estavam rindo de mim porque eu estava olhando no celular, porque eu acho que o óculos está torto, entendeu? Então, assim, o Dória esqueceu que na pandemia ele foi um bom de um ditador em São Paulo, né? Agora vem com esse discursinho de não traria ditador. Ele foi na pandemia. Né? Antônia, não. Meus amores, posso só fazer um pedido para vocês? Só para a gente concluir o Deltan, porque senão vira uma loucura. Eu prometo que a gente vai falar, prometo que a Antônia vai falar do... Só vamos concluir o assunto do Deltan, senão fica muito confuso. Aqui ninguém entende nada. Deltan, só para finalizar. Nós vamos falar do Dória, prometo. É óbvio que o Deltan está sendo perseguido, gente. Pelo amor de Deus, é claro, é uma coisa muito clara. Vamos lá, Negão. Só para fechar Deltan, a gente entra... Imunidade parlamentar não é motivo para você poder falar o que você quiser. Não foi isso que a gente ouviu até pouco tempo? Eu entenderia se fosse uma pessoa comum que não fosse do direito, mas Deltan não só é do direito, como atuou a sua vida. Ele é parlamentar. Agora, ele tem o quê? 6 meses como parlamentar? Até então, a sua vida foi voltada ao direito. Se Deltan, que teve a sua vida, a sua carreira voltada, se é um notório, ele tem, sei lá, o notório saber jurídico, se ele não puder falar da sua própria decisão, então já chegamos aqui, então Maduro veio aprender. Entendeu? Então a gente já está na fase em que ninguém vai poder falar nada. Não é o Alessandro, que não é formado, não é o Mano, não é Paulo, é o Deltan, que viveu disso, e ele está... obviamente falando de um caso que é dele, onde ele tem ali... Muitos advogados têm isso, não é, Mano? Do cara olhar e falar assim, negão, eu não posso falar sobre isso, porque eu não tive acesso aos autos. O Deltan não só teve acesso, como ele foi condenado. Então, se ele não puder falar, quem vai poder falar? Quem vai poder? Sim. Antoninha, pode falar do Dória, por favor. Não, eu já concluí, vem com o discurso, eu não traria ditador, mas ele foi, apesar de que o Mano está discordando, acho que o Mano tem memória curta, ele foi um ditador. Eu não tenho memória curta. O meu ponto é que a gente acabou politizando de uma forma indevida, na minha visão, as estratégias de enfrentamento de uma pandemia, né? E, enfim, acabaram conseguindo colar a pecha no Dória de ditador num contexto que ele estava tentando tomar medidas
muito específicas para o momento em que havia uma doença real, não foi uma coisa que o Dória inventou para causar medidas. O Dória, se pudesse escolher, certamente não ia querer ter tido uma pandemia para lidar. Não temos mais tempo para eu discutir isso aqui com você, mano. Se quiser, a gente... o meu ponto é possível criticar as medidas que ele tomou. E é possível, justamente, há um debate legítimo sobre qual a melhor estratégia de política pública para lidar com a pandemia. Eu acho que esse debate já passou, porque a pandemia passou. Mas o meu ponto é, esse debate é legítimo, mas chamar de ditador porque ele tomou medidas que você eventualmente discorda, eu acho que passa do ponto, entendeu? E dificulta até quando a gente faz a crítica de um autoritarismo real. Quem discorda não é Antônia. Quem discorda são todos aqueles que perderam emprego, todos aqueles que tiveram seu direito de ir e vir tolhido, todos aqueles que acabaram falindo. São essas pessoas que discordam. Eu tenho certeza que, perguntar para Antônia agora, se eu for lá na UFRJ, lá no Rio de Janeiro, se eu for aqui na USP, eu vou achar um monte de gente também que acha que todas as medidas que o Maduro toma são pelo bem comum e são pelo bem da sociedade da Venezuela. Claro, ontem tinha uma turma de estudantes... Só um minuto, meus amores. Eu preciso dar tchau para quem nos acompanha pelo rádio.